Olá, sejam todos bem-vindos ao Esquenta de Segunda, esses minutinhos de reflexão sobre o tema que a gente vai estudar essa semana do Evangelho segundo o Espiritismo. Nessa semana nós continuamos o capítulo 18 do Evangelho, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens de 13 a 16. Esses itens se referem a duas partes: dar-se-á aquele que tem, e pelas obras é que se reconhece o cristão. O tema dar-se-á aquele que tem, essa máxima encontra-se no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo e trata da parábola dos talentos e das riquezas espirituais. Ela diz assim, e está no Evangelho de Mateus: porque ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas o que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E parece que essa passagem, vindo da boca de Jesus, ela fica até estranha da gente compreender, não é verdade? Porque aquele que tem, se terá muito mais em abundância. E aquele que não tem, até o pouco que tem, vai ser tirado. Vocês imaginam Jesus falando isso? Quer dizer, aquele que já tem muitas riquezas, aquele que já tem muitas posses, aquele que já tem de tudo, eu vou dar muito mais ainda. Agora, para aquele que não tem nada, até o pouco que tem, eu vou tirar. Só que no contexto da doutrina espírita, essa passagem se refere ao desenvolvimento das virtudes e das capacidades espirituais, mais do que aos bens materiais. Porque ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. O que ele está dizendo? Aquele que tem os valores espirituais, quando desencarnar, e em todos os momentos da sua vida, como espírito imortal que é, mais será dado. Porque já tem. Ele não perde nada. Dessa vida, aquilo que possui de fato, ele não perde nada. Porque o que ele tem são os bens que são espirituais, aqueles que têm relação com o espírito. Por isso, aquele que tem, muito mais vai ser dado. Porque o que ele tem que não pode ser tirado dele? O amor, a humildade, a caridade, a empatia, a tolerância. Quando ele desencarna, ele leva tudo isso. Ao passo que Jesus completa: mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Será tirado porque ao desencarnar, tudo que possui valor material ficará. E a pessoa vai sem nada, porque não cultivou os valores reais, aqueles que realmente importam. Ou seja, ninguém aqui viu caixão com gaveta. Ninguém aqui viu um cortejo fúnebre com um caminhão com todos os seus bens, todas as suas posses, atrás do cortejo, levando tudo que ele possui. Quando a gente desencarna, a gente deixa nesse planeta tudo que é dele, inclusive o nosso corpo físico. O que a gente leva é o que está aqui na nossa mente, é o que é do espírito, o que está aqui no nosso coração, que é relativo à nossa alma. Se a gente tem no coração amor, humildade, caridade, bondade, indulgência, empatia, tolerância, é isso que a gente leva. Se o que temos no nosso coração e na nossa mente é ódio, raiva, falta de empatia, intolerância, um apego excessivo aos bens materiais, a gente vai levar todos esses maus sentimentos junto com a gente. Só que o que é bem material, tudo fica. A justiça divina é perfeita. Deus não distribui favores injustamente. Quem se esforça para fazer o bem, mais recebe possibilidades de progresso. Quem opta por amar, mais recebe possibilidades do progresso. O que se recebe em abundância deve utilizar o que recebe para o progresso coletivo.
o que a gente recebe em abundância. Ou seja, se nessa encarnação eu tenho muitos bens materiais, eu tenho uma posição social de destaque, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser, é para que a gente utilize a partir do prisma do progresso coletivo, ajudando as outras pessoas que não têm a se desenvolverem também, reforçando a ideia de caridade e fraternidade. O livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, destaca que a vida espiritual é um reflexo direto dos esforços que nós fazemos aqui na Terra. Ele diz o seguinte: não há mérito sem trabalho. A felicidade legítima nasce do dever retamente cumprido, do nosso papel como espíritos encarnados, em cooperarmos uns com os outros para que todos progridam. É isso que Jesus espera da gente, que a gente empregue esforço contínuo em desenvolver as nossas capacidades espirituais, como a paciência, o perdão, a compreensão, a caridade. É recompensado pela lei divina. Todas as vezes nós somos recompensados pela lei divina, todas as vezes que fazemos isso, porque Deus concede mais àquele que demonstra estar preparado para receber. Não há outra forma de nós nos desenvolvermos se não for nos dedicando ao desenvolvimento do nosso próximo. É nos dedicando ao desenvolvimento dos nossos próximos, aqueles que mais necessitam da nossa ajuda, que desenvolvemos as capacidades, conhecimentos, talentos e competências que necessitamos para o nosso próprio desenvolvimento. Por isso que Deus disse: aquele que tem, muito mais será dado. Aquele que tem amor no coração, muito mais será dado. Aquele que tem a caridade, a humildade, a bondade, muito mais será dado, porque já estamos sintonizados com a energia de Jesus. E aquele que não tem, até o pouco que tem será tirado. Porque aquele que é materialista, que acha que a posição social, o dinheiro que tem no banco, as posses que tem, os imóveis que tem, os carros, a roupa cara, se acha que esse é o valor, quando desencarna percebe que não tem nada. Por isso, o pouco que tem, que são esses bens materiais que a pessoa dá tanto valor, até isso será tirado. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu desejo que vocês leiam esse trecho do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 13 a 16, dar-se-á aquele que tem, e pelas obras é que se reconhece o cristão. É um trecho pequenininho, vocês leem, refletem sobre ele, e na quarta-feira, às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, a gente aprofunda esse estudo, reflete sobre outros pontos e amplia as nossas capacidades de evoluirmos moralmente e espiritualmente. Então, fiquem todos com Deus e até quarta-feira.